esta foi a sua vida. E direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe, folga. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. Não! Não! Isso não pode estar acontecendo comigo. Eu criei um império, carro, casas. Logo agora na melhor parte da minha vida, que eu conquistei tudo que eu queria. Minha família, meus filhos. Isso é injusto. Isso não pode estar acontecendo. Cuidado que a gente fica assim. Ixi, ele entrou na hora errada. E como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Meu querido pai, sentirei falta de você. Ele foi um bom homem. Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como o trapo da imundícia. E todos nós caímos como a folha, e as nossas culpas como um vento nos arrebatam. E agora? E agora? O que é que eu vou fazer da minha vida? Sem o meu marido, sem o meu companheiro. Ele era um homem tão bom, tão prestativo, estava sempre pronto a ajudar as pessoas. Oh, meu pai, o que é que eu vou fazer? Certamente Deus lhe dará o reino dos céus. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. Levanta-te para o julgamento. O que está acontecendo? Estou morto? Tudo está acabado? E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação.
julgamento? Mas você não entende, céu e inferno são aqui na terra. Eu sempre disse isso. Vamos, você tem um encontro. Haverá alguém lá além de mim? Sim, muitas pessoas. Eu simplesmente me recuso a acreditar que isso esteja acontecendo comigo. Lá está, o fim de nossa viagem. Ei, olha aqui. Eu vivi uma vida ótima. Eu não era diferente dos outros. Tudo foi escrito. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Não! Não! Como assim julgamento? Eu não fiz nada para ser julgado. Julgamentos são para as pessoas que fazem coisas erradas. Eu sou uma pessoa justa, eu sou uma pessoa reta. Eu sou um bom pai, eu sou um bom marido. Tem algo errado aqui. Eu sou um homem que fiz boas obras. Boas obras. Como serei julgado? Eu fazia boas obras. Esta foi a sua vida. Olhe, aquele sou eu quando era neném. Isso quer dizer que tudo que eu fiz vai ser recapitulado? Porque nada há encoberto que não haja de ser manifestado. Ei, turma, essa é a piada mais suja que vocês jamais ouviram. Começa assim. Não! Pare! Aquela história aqui. Mas eu vos digo que toda palavra ociosa que os homens disserem,
hão de dar conta no dia do juízo. Nada mal. Eu me lembro de ter feito aquilo, mas ninguém me viu. Eu vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Pare com isso! Isso não pode ser sério! É claro, claro! Eu olhava. Sim, eu olhava. Eu desejava, claro, eu desejava, mas o que vocês estão me acusando? Vocês estão me acusando é de adultério. Eu nunca traí a minha esposa. Vocês já viram como as mulheres se vestem? Vocês já viram? Vocês já viram as propagandas? É impossível. É impossível não olhar. Mas adultério? Eu era um homem bom. E aí, Tiagão, tudo bem, cara? E aí, cara, beleza? O que foi? Você parece triste. Tá sabendo não, cara? Sabendo? Sabendo de quê? O Fernando, cara, o Fernando morreu. O Fernando morreu? O Fernando Boquinha? Sim, cara, o velório foi ontem. Eu não acredito, cara. Ontem? Semana passada, agora, domingo. Ele tava no churrasco lá em casa com a nossa família, com todo mundo. E sabe como é o Fernando, né? Tava com aquelas brincadeiras, contando aquelas piadas. Sim, cara, falando nisso, eu me lembrei de um vídeo que ele mandou. Com aquele pessoalzinho lá do escritório. Sei, esses vídeos do Fernando. Cara, eu não acredito. O Fernando morreu. Pois é, mano, bicho é safado, viu, mano? Fazer falta. Olha, veja, aquele na igreja sou eu. Como vês, eu não era tão mal assim. Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 3, verso 16. Diz assim a palavra de Deus: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem será que estará ganhando a partida no jogo de hoje? É por isso, amados, que Romanos capítulo 10, versículo 9, apresenta esta maravilhosa verdade. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Ah, que isso me importa? Deixa eu ver que oração. Assim, todo homem precisa fazer uma decisão pessoal de crer em Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Pois foi o próprio Senhor Jesus Cristo que disse em João capítulo 14, versículo 6: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Para mim já chega, eu não preciso de Cristo, não há nada de errado comigo. Deixe-me em paz. Não, eu deveria estar louco. Onde eu estava com a cabeça? Meu Deus, onde eu estava com a cabeça? Como eu pude rejeitar ao Senhor Jesus? Eu estava cego, louco. Eu lembro quantas vezes eu fui visitar a igreja. Mas eu ia
Eu ia por pura conveniência para aceitar o convite, para não negar o pedido de um amigo. Tolo! Como eu fui tolo! E agora? E agora? Que posso dizer? Eu estou perdido, sem esperança, sem Cristo. Sou culpado, culpado. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Abra o livro da vida. O nome dele não está aqui, Senhor. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Não! 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 Misericórdia, Senhor! Misericórdia, Senhor! Eu te rogo, Senhor, eu te peço, Senhor, manda alguém lá. Manda, Senhor, manda alguém na minha casa que fale do amor de Jesus. Que fale, Senhor, do Senhor da vida, para que eles não venham para esse lugar de tormento. Misericórdia, Senhor, misericórdia. Eles têm a minha palavra, a Bíblia, que a ouçam. Misericórdia, Senhor. Misericórdia. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Nesta história, essa foi a sua vida, o homem não se converteu. Mas o que teria acontecido se ele tivesse crido e aceitado Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida?
Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a deem por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Esta pode ser a sua vida. A Bíblia Sagrada diz que, sendo um homem pecador, ele está perdido e precisa de Jesus Cristo como seu Salvador. Você crê nisto? Mas é claro que eu creio na Bíblia. Estou perdido, indo para o inferno. Mas o que eu devo fazer para ser salvo? Arrependa-se. Mude sua vida. Entregue a Cristo. Reconheça que Ele morreu pelos seus pecados. E aceite-o como seu Senhor e Salvador. Jesus respondeu e disse: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Senhor, eu sei que eu sou um pecador e estou arrependido dos meus pecados e reconheço a Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador pessoal. Vinde então e argui-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Preciosa é à vista do Senhor a morte dos seus santos. Tome a minha vida, Senhor. Estou indo ao teu encontro. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Então dirá o Rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Você recebeu as suas informações? Nessa parte colorida tem um texto. Quero que você leia comigo agora. Aí na parte colorida, na capa do seu informativo, diz: a vida é curta e eu sou frágil. Faz-me conhecer, Senhor, o meu fim e a medida dos meus dias, qual é? Para que eu sinta quanto sou frágil. Eis que fizeste os meus dias como as palmas, o tempo da minha vida é como nada diante de ti. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja,
é totalmente vaidade. Na verdade, todo homem anda numa vã aparência. Na verdade, em vão se inquietam, amontoam riquezas e não sabem quem as levará. Agora, pois, Senhor, que espero eu? A minha esperança está em Ti. Davi, o autor deste salmo, nos convida a meditar sobre a vida, sobre como são incertos e breves os nossos dias. Outras pessoas na Bíblia também meditaram quanto à brevidade e à fragilidade de nossa existência. Abraão disse que sou pó e cinza. Uma mulher concluiu: porque certamente morreremos e seremos como as águas derramadas na terra, que não se podem ajuntar mais. Jó desabafou: os meus dias são mais velozes do que a lançadeira do tecelão e chegam ao fim sem esperança. Lembra-te de que minha vida é um sopro, porque nós somos de ontem e nada sabemos, porquanto os nossos dias sobre a terra são uma sombra. E Tiago exorta: não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida. Sois um vapor que aparece por um pouco e logo se desvanece. Tiago 4, 4 e 15. Davi, depois de conscientizar-se da efemeridade da vida, volta-se para Deus como o único que pode dar sentido eterno. E ele diz: agora, pois, Senhor, que espero eu? A minha esperança está em Ti. É por isso que Deus, o Senhor da vida, nos manda primeiramente resolver a principal questão da existência, que é receber dele, de Deus, a vida eterna. Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. A vida eterna é recebida por crer somente em Jesus Cristo, como o único que pagou pelos pecados do que nele crê. Confiar exclusivamente em Jesus como perdoador e declarar que Jesus é o Senhor. Romanos 10, 9 e 10. Nós terminamos essa peça aí com um texto de Amós, capítulo 4, versículo 12, quando Amós disse, fez um ultimato ao seu povo: prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Que chamada! Ele não falou assim para as pessoas em geral, é como se estivesse falando para cada um: prepara-te, ó Israel, para te encontrares com teu Deus. O que nós percebemos é que há vários tipos de rejeição a essa oferta de salvação que Deus quer dar ao homem. E nós queremos aqui analisar rapidamente 3 tipos de rejeição. O primeiro tipo são as pessoas que negam a existência de Deus. Embora pareça isso tão absurdo, mas há pessoas que negam. O Salmo 14, versículo 1 diz: disse o tolo no seu coração: não há Deus. Tem-se corrompido, fazem-se abomináveis em suas obras, não há ninguém que faça o bem. A Bíblia diz que esse homem é tolo. Diz o tolo no seu coração, diz o nécio no seu coração: não há Deus. E quem são essas pessoas? Há daqueles que fazem da parte do grupo que afirma que Deus não existe, e consequentemente para estes tudo se acaba com o último suspiro do homem. O ser humano não passaria de um conjunto de reações químicas em cadeia, fruto de uma obra do acaso, e dentro desse raciocínio tudo se acaba depois da morte física. Não há afirmação mais absurda do que esta. Contudo, muitos preferem assim crer. No Salmo 14 diz o insensato no seu coração, o tolo, diz o nécio: não há Deus. Corrompem-se e praticam abominação. Para esses que assim pensam,
a pergunta levantada não os incomoda. Infelizmente, reconhecerão que estavam errados de um modo muito doloroso e tarde demais. E qual é a condenação dessas pessoas? Há uma palavra de juízo no livro de Apocalipse, capítulo 21, versículo 8. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Olha que ele começa: quanto, porém, aos covardes e aos incrédulos. Mas também há um segundo tipo de pessoa que rejeita esse grandioso e maravilhoso plano da salvação. São as pessoas que se julgam suficientes e que não precisam, segundo elas, de Deus. São as pessoas chamadas autossuficientes. E o Salmo 73, versículo 12, descreve essas pessoas. Eis que estes são os ímpios, e prosperam no mundo e aumentam em riquezas. Eles vivem como se não tivessem que prestar contas a ninguém, nem a Deus, e eles vivem na autossuficiência que eles acreditam. Quem são eles? Há esse grupo formado de pessoas que se recusam a pensar no assunto, pois suas vidas vão de vento em popa. Gabam-se e se vangloriam na própria competência e na sua força. Para estes o que importa é o aqui e o agora. Eles aceitam, nominalmente a existência de Deus. Entretanto, o assunto da eternidade da alma não faz parte da agenda deles. Para que se importar com o futuro, se no presente está tudo indo tão bem? Talvez por tradição religiosa ou por ensinamento familiar, chegam até a admitir que o seu bem-estar é devido à bondade de Deus. Porém, a Bíblia ensina que nem toda prosperidade do homem procede da bênção divina. Lemos nesse Salmo 73:12: eis que estes são os ímpios, sempre tranquilos e aumentam as suas riquezas. Vivem nessa autossuficiência. E qual é a condenação deles? Mas o próprio salmista, no Salmo 73, ele mostra o fim de todos aqueles que se estribam na sua própria arrogância. Ele diz no verso 17 e 18: até que eu entrei no santuário de Deus e eu atinei, eu percebi o fim dessas pessoas. Tu certamente os põe em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. A autossuficiência, a segurança que eles tinham é nada. E quando a morte chega, tudo aquilo eles percebem que foi em vão. Há um terceiro tipo também que é muito comum, que a gente observa muito. São aquelas pessoas que sabem da verdade de Deus, já ouviram falar do amor salvador de Jesus Cristo na cruz, sabem que são pecadoras e que precisam do perdão de Jesus, precisam de uma conversão, precisam de uma rendição, mas elas sempre estão adiando. São as chamadas pessoas procrastinadoras. Elas procrastinam, elas adiam, elas sempre deixam para depois uma decisão. Em Atos capítulo 17, versículo 32, a Bíblia mostra esse tipo de pessoa. O apóstolo Paulo estava pregando em Atenas e tinha um grupo seleto de pessoas inteligentes que haviam escutado a pregação do Evangelho, e o Paulo termina falando sobre a ressurreição de Jesus
E como Jesus ressuscitou, ele vai ressuscitar também os homens, os que creram para a vida eterna e os que não creram para a perdição eterna. E diz no final do sermão, no versículo 32, e como ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam e outros diziam, acerca disso te ouviremos outra vez. Acerca disso nós vamos ouvir mais tarde, vamos deixar para uma outra oportunidade. E quem são esse grupo das pessoas procrastinadoras? Há um terceiro grupo composto de pessoas que se mostram interessadas no Evangelho, porém elas são procrastinadoras, elas empurram com a barriga a sua decisão para mais tarde, recusam-se a pensar no assunto, pois elas são demais envolvidas com seus próprios interesses. Elas ouvem muitas vezes a verdade de Deus com relação à eternidade da alma, mas elas nunca tomam uma posição. Elas afirmam, como diz Atos 17:32, acerca disto te ouviremos depois, te ouviremos outra vez. Elas, na verdade, elas amam demais o mundo, elas amam demais a si mesmas, por isso não lhes resta tempo para pensarem no assunto mais importante das suas vidas. E qual é a condenação dessas pessoas? A Bíblia adverte: prepara-te para te encontrares com teu Deus, o texto de Amós 4:12. Será um encontro terrível, como está escrito em Apocalipse capítulo 20, versículo 11. Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Infelizmente, há um número incontável de pessoas que se recusam a pensar. Elas se negam a encarar essa questão mais primordial, mais essencial das suas vidas, que é o destino de suas almas. Quão lamentável será o fim de todos que não levam a sério a essa pergunta: para onde irá a minha alma? Depois da minha morte, o que vai acontecer? Certamente não termina com a morte. A minha existência não vai terminar com a morte. E o que vai acontecer com a minha alma? Há um grande interessado em manter todos esses debaixo desse terrível engodo que é Satanás. Ele se aproveita da tendência natural que o homem tem para o engano e o mantém escravizado. O homem fica lesado, o homem fica como tolo, como embriagado, e não quer encarar de frente a questão mais importante: se converter ou não, crer ou não crer. Qual é a solução de Deus? Vimos os vários tipos de pessoas diante da mensagem do Senhor. E qual é a solução de Deus? A Bíblia diz que Deus, de uma forma muito clara, nas suas sagradas escrituras, na Bíblia, dá 3 conselhos. Diz que ele faz 3 coisas. Primeira coisa, ele quer abrir os olhos do homem. Atos 26, versículo 18, a Bíblia diz, falando de Deus, para lhes abrir os olhos e convertê-los das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles a remissão de pecados e a herança entre os que são santificados pela fé em mim. Primeira coisa, abrir os olhos. O homem está cego. O Evangelho é lindo. O Evangelho é uma pérola. Deus amou o mundo e Deus enviou o seu Filho para salvar o mundo. Como o mundo está perdido em pecados, o Filho dará vida como sacrifício. Ele quer pagar a dívida do homem. Então todo homem que, compreendendo o seu pecado,
a sua condenação, que não pode ele fazer nada, porque ele está condenado, ele está perdido, e ele suplica o perdão de Deus através de Cristo. O homem recebe o perdão, o homem recebe a vida eterna de Deus. Essa é uma verdade muito clara, é uma verdade muito fácil, mas o homem está cego para entender isso. O homem está com os olhos fechados, nublados. Primeira coisa que Deus começa a fazer na vida do homem é abrir os olhos. Abrir os olhos é abrir o entendimento. O homem começa a perceber, isso faz sentido, e ele começa então a crer. A segunda coisa que Deus diz na sua palavra está em João capítulo 14, versículo 6, que é ir até Jesus. Não basta apenas o homem saber, eu sou pecador, e eu sei que minhas obras são más, e eu preciso de perdão, mas como eu posso chegar até Deus? Jesus Cristo disse em João 14, versículo 6, eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus olha para o homem e diz, eu sou a verdade, você precisa dessa verdade. Você está morto nos seus pecados, eu sou a vida. E eu sou esse caminho. E ninguém pode ir ao céu, ninguém pode ser salvo senão por mim. Segundo o ensino de Deus para o homem, é que ele vá até Jesus. E a terceira coisa, ele confiar na obra salvadora do Senhor Jesus. Ele tem que ir com fé, ele tem que ir com confiança. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versos 16 e 17, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, nós seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Aquele que vai até Jesus, a promessa é de que mesmo morto, ele vai para o céu. E até o seu próprio corpo, que é um dia colocado numa sepultura, esse corpo vai ser ressuscitado, porque Deus vai fazer a obra completa na nossa vida. Essa é a obra da salvação. Deus salva o espírito, Deus salva a alma, Deus salva o corpo, a obra completa daquele que crê. E amados, nós temos então a pergunta: o que eu devo fazer? Eu compreendo isso. Talvez eu tenha me colocado dentro desses grupos que têm rejeitado, que têm negligenciado o Evangelho. Eu já entendi qual é a solução de Deus. E o que é preciso agora eu fazer? A Bíblia, de tanta simplicidade, ela coloca para nós de uma forma tão maravilhosa, tão aberta. Deus centralizou, Deus colocou toda a salvação do homem em Jesus Cristo. Somente aqueles que se rendem a Jesus Cristo, somente aqueles que incondicionalmente vão, e eles creem que o que Cristo fez na cruz, o sangue derramado de Jesus, é suficiente para perdoar o pecado do homem. E esse Deus fiel, que diz que aquele que nele crê vai ser salvo, tem a vida eterna, e é agora o alvo dessas grandiosas, boas promessas de Deus, ele diz, essa pessoa será salva. Romanos capítulo 10, verso 9 e 10, foi citado aqui no nosso filme, mas essa verdade vamos repeti-la, que diz, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo.
visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz a confissão para a salvação. A Bíblia diz que o homem, sabendo dessas coisas, a questão agora é se ele crê ou não crê. Se ele crê no coração, e a Bíblia diz que a boca vai falar daquilo que está cheio o coração. Se ele crê no coração, se crê no seu interior, que Jesus tem o poder de perdoar os seus pecados, que Jesus morreu na cruz, não pelos pecados de Jesus, ele era sem pecado, ele morreu pelos nossos pecados. Mas não somente isso, que Deus aceitou o sacrifício de Jesus, porque Jesus ressuscitou ao terceiro dia, e se ele venceu a morte, e como ele venceu a morte, ele pode dar a vida a todo que vier a ele. O homem tem que rejeitar a sua incredulidade. O homem tem que rejeitar a sua negligência de ficar achando que ele é suficiente, que não vai prestar contas com Deus. O homem tem que rejeitar, o homem tem que abandonar essa mania de ficar adiando a sua decisão por Cristo. Como quando o homem deixa para outro dia, ele está querendo ser Deus, porque ele está dizendo que haverá um outro dia, e só quem pode garantir o outro dia é Deus. O homem da nossa história, ele morreu inesperadamente, como morrem todas as pessoas. O dia da salvação é hoje. Vamos fechar nossas cabeças, vamos fechar nossos olhos, baixar nossas cabeças, e vamos ter um tempo de oração silenciosa. É tempo da gente agora saber qual é o nosso lugar, qual é a nossa situação. Eu peço que a igreja esteja orando pelas pessoas que têm ouvido o Evangelho, pelas pessoas que estão até agora em vários lugares, talvez no Brasil, também ouvindo essa mensagem. Que eles hoje possam, que essas pessoas hoje possam, se já entenderam essa mensagem, é porque o Senhor Jesus abriu o entendimento deles, abriu os olhos deles. Se compreendem como são pecadoras, o salário do pecado é a morte. E hoje foi mostrado mais uma vez que só quem pode perdoar os pecados, só quem pode dar a vida eterna, foi aquele que morreu por isso, e aquele que ressuscitou, que é Jesus Cristo. E que hoje é o dia da entrega, hoje é o dia da rendição, hoje é o dia da conversão, hoje é o dia de render, de entregar a vida ao Senhor Jesus, para receber dele o seu perdão. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e se em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com a boca se confessa a respeito dessa salvação. O homem manifesta isso. Com o coração se crê, mas com a boca faz-se publicamente. Se tem alguém aqui hoje à noite que Deus tocou de forma muito pessoal a sua vida, abriu o seu entendimento hoje, você compreende o seu pecado, você compreende que precisa de perdão, você precisa de receber uma vida eterna, e isso só quem pode dar, ninguém mais pode dar. Não é suas obras, não é o que você faz, é o que Cristo fez por você na cruz.
Ele morreu pelos teus pecados, se você nele crê. Ele ressuscitou dentre os mortos. O que Ele coloca para você, você crê, você recebê-lo e você confessá-lo diante das pessoas. Se tem alguém hoje aqui que quer fazer publicamente a sua decisão, levante seu braço. Eu não adio mais, eu não brinco mais, eu hoje quero fazer a minha decisão. Hoje, eu quero marcar hoje como o dia da minha conversão. Eu só crerei em Jesus. Eu não quero a perdição eterna. Eu não quero lamentar tarde demais. É hoje o dia que Deus está me colocando essas verdades. Tem alguém hoje que quer fazer sua decisão por Cristo? Amém. Tem mais alguém? Se você levantou seu braço, vem aqui à frente, eu quero orar por você. A Bíblia diz que nós cremos no coração e nós confessamos isso diante dos homens. Se você fez ou está fazendo sua decisão, vem aqui. Jean está fazendo a sua decisão, ele entendeu e ele está publicamente confessando Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Oscar, o que é que o Miquel está fazendo publicamente também, a decisão dele? A Bíblia tem essa mensagem tão clara que até crianças podem entender. E aí Jesus disse: vinde a mim os pequeninos, não os embaraceis,